Zaidan, hoje de manhã aqui no Jornal Gente, um ouvinte participou e duas situações. Primeiro, o Eduardo Castro foi convidado de hoje, disse, eu sei lá de onde é a vacina contra o sarampo, tétano, a vacina da poliomielite, quem é que está fabricando essa vacina? Eu quero imunização, né, para o meu filho, para mim, para as pessoas que estão próximas de mim. E outra, aí o ouvinte participou e falou, eu é que não vou tomar essa vacina chinesa não, né? É impressionante que a gente chega num ponto que, diante dessa pandemia, a loucura que está envolvendo a vida das pessoas, tem gente que ainda pode colocar a ideologia ou algum outro aspecto como um limitador se quer ou não ser imunizado. Exato, né? Passa a desconfiar sem ter base para isso. E no caso da vacina russa, muitos pesquisadores, né, Ronald, têm alertado que a fase final dos testes, né, a chamada terceira fase, que normalmente dura meses, porque envolve milhares de voluntários, aí é preciso saber a reação de cada um, se há alguma contraindicação, algum efeito inesperado. Ela começou apenas recentemente. Não faz um mês que o Putin anunciou essa vacina, né? A Sputnik V, não faz um mês. E esse primeiro estudo sobre a vacina foi publicado pela Lancet, que, como você frisou, Ronald, é uma publicação científica importante, não significa que está sempre certa, né? Até porque a Lancet ela faz ali um filtro para ver quais artigos são aceitáveis e podem ser publicados, que ela aceita publicar. Muitas vezes, a própria Lancet traz uma crítica a uma publicação científica, uma crítica feita por outros cientistas, por outro grupo de cientistas, né? Isso acontece frequentemente. Ela é uma publicação e discute ali hipóteses, discute posições científicas, né? Não é tudo que sai na Lancet que é necessariamente verdadeiro. Mas é uma publicação importante. E ela publica essa pesquisa que apresenta resultados referentes às primeiras duas fases. Então, de acordo com essas pesquisas, o imunizante parece seguro, não causa efeitos adversos importantes e é capaz de induzir a resposta imune, ou seja, produção de anticorpos no organismo dos voluntários. E é sempre bom lembrar, né, que a Rússia ela tem um desenvolvimento científico importante, herdou quase toda a evolução científica que ocorreu nos tempos de União Soviética. Parte ficou no Cazaquistão, parte ficou na Ucrânia, mas a Rússia foi a principal herdeira, né, daqueles experimentos que muitas vezes, claro, se inseriu inclusive na lógica da Guerra Fria. Porque a Guerra Fria ela foi o que o Clausewitz chamaria de guerra absoluta, porque ela se dá em diversos campos, né? Corrida espacial, pesquisas na área da química, da física, energia nuclear, é óbvio, né? É óbvio. E, inclusive, a corrida armamentista, ela produziu diversos efeitos na área civil. Isso não só na Guerra Fria, né? Grande parte das descobertas químicas e de produtos químicos que foram lançados na segunda metade do século XX tiveram origem em pesquisas feitas durante a Segunda Guerra para a produção de bombas químicas, né? Então, a indústria militar é o caso, por exemplo, dos jatos, né? Você tem um avanço na aviação que é resultado da pesquisa militar, do investimento em pesquisa militar. Então é claro que a União Soviética e os Estados Unidos, até por conta da Guerra Fria, conseguiram saltos extraordinários no campo científico para uso civil, inclusive para uso benéfico, né? Ou seja, não só para produzir armas, mas também para produzir benefícios para a sociedade, benefícios na área da saúde, na área da tecnologia. O projeto Guerra nas Estrelas do Reagan, que acabou não indo para frente, era um projeto militar. Mas ele levou a saltos excepcionais no campo de pesquisa tecnológica nos Estados Unidos. Inclusive em campos onde os Estados Unidos estavam atrás do Japão, em termos de pesquisa, eles saltaram à frente, muito à frente, por causa do dinheiro que foi disponibilizado para o projeto Guerra nas Estrelas. Agora, a Rússia tem, pois,
uma importância científica, relevância científica e conhecimento científico nos seus laboratórios e institutos para produzir coisas de qualidade. Esse é um ponto. O outro ponto é o fato de que essa fase 3, ela não é apenas ali por uma mera confirmação, né? Um protocolo burocrático para lançamento de uma vacina. Ela é necessária, porque foram feitos 2 estudos com 38 voluntários cada, 76 no total, e não foram verificados efeitos colaterais sérios até 42 dias depois da imunização. Porém, é pouca gente, né? E a Sputnik, ela usa 2 vetores de adenovírus, né? Que funcionam como um veículo de lançamento do coronavírus no organismo humano. E em cada um dos estudos, 9 pacientes foram testados com o tipo 26, né, um dos tipos, e outros 9 com o tipo 5 e os outros 20 restantes com os 2, uma combinação dos 2. Como são usadas formas enfraquecidas, é óbvio, do adenovírus, ele não é capaz de se replicar no corpo humano e, consequentemente, não causa doenças, mas leva à produção de anticorpos. E, geralmente, ele causa um resfriado comum. A reação que pode haver é um resfriado comum, nada sério. Os participantes foram testados entre 18 de junho e 23 de agosto, portanto, ainda um período depois do anúncio feito pelo Putin. Então, a pesquisa publicada pela Lancet traz aí informações importantes e informações que são animadoras, né? Porém, essa fase 3, que demanda alguns meses, ela não é um mero capricho. Tem de ser levada em consideração. E nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, né, do governo dos Estados Unidos, pediu às autoridades estaduais de saúde pública que se preparem para distribuir uma vacina, nesse momento é chamada de potencial, contra o coronavírus para grupos de alto risco. Então, não seria para todo mundo ainda, mas alto risco, no final de outubro ou início de novembro, ali, pertinho da eleição. Os documentos foram publicados pela agência anteontem. O momento da distribuição assumiu importância política, né, porque tem a eleição marcada para 3 de novembro. De qualquer maneira, também aqui há muitas dúvidas. E, inclusive, o New York Times, que foi informado anteriormente que o CDC contatou autoridades em todos os 50 estados e 5 grandes cidades, tratou de ouvir especialistas e houve aquela advertência do Anthony Fauci, dizendo, olha, é possível, é concebível, mas não é provável que tenhamos aí uma vacina já de valor comprovado em tão curto espaço de tempo, não é? É preciso esperar um pouco mais. Ou seja, tanto no caso russo quanto no caso dos Estados Unidos, claramente ainda faltam etapas a serem cumpridas para que algo seguro e eficiente chegue para todo mundo, né, Ronald? Zaidan, rapidamente, eu sei se isso seria mais um tempo para a gente falar durante horas aqui, mas ontem o presidente Jair Bolsonaro, na live dele, falou de novo da história da vacina e de que ninguém é obrigado ou vai ser obrigado a tomar vacina. Quando essas pessoas, aquele que eu citei, que participou do Gente, falou aquilo, a impressão que fica é que essas pessoas são motivadas a dizer que não vão se adaptar a algo que for imposto a elas, principalmente quando tem um líder que toma esse partido, né? É aquela história, Ronald, se você pega como princípio, acho que quase ninguém gosta da ideia de uma obrigatoriedade, né? De que algo seja injetado no seu organismo por ordem do Estado. É claro que, a princípio, você fala, não, eu sou contra isso. O Estado não pode me obrigar a tomar uma vacina, a tomar um remédio, eu tomo se eu quiser. Então, esse é um princípio aceitável, saudável, inclusive. Saudável, né? Agora, por outro lado, no caso da vacina, é sempre bom lembrar o seguinte: há pessoas que não podem tomar a vacina e se as pessoas ao redor dela também não tomam, essas pessoas que não podem tomar, por motivos
de alguma complicação, enfim, pessoas que... Uma questão por exemplo, médica sarampo. mesmo. Tem gente que não pode tomar a vacina contra o sarampo. Então, é altamente recomendável que as outras pessoas tomem, exatamente por causa dessas crianças, muitas vezes, que não podem tomar, não é? Exatamente para protegê-las. Então, é também um ato de solidariedade. Então, se o sujeito falar, eu confio nessa vacina, ela passou pelo crivo aí de agências que são confiáveis, né? De cientistas que deram a confirmação de que ela é eficiente e segura. Por que eu não vou tomar se, ao tomar, não apenas estou me protegendo, mas protegendo pessoas que não podem tomar, por impedimento clínico, não é? Então, vai além. É claro, o princípio, o Estado não pode te obrigar. Eu também acho que não. O Estado não pode nem deve te obrigar. Agora, o que se espera é que as pessoas não caiam nessas conversas fiadas que circulam por aí a respeito de vacina e entendam que aquilo é uma proteção não só para elas, mas para pessoas mais frágeis que não podem tomar a vacina. E que se as pessoas ao redor tomam, elas também são protegidas, né? Exatamente. É isso aí.